podcast Rima Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Graça e paz, família! Aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é o podcast Rima Teológica. E estamos novamente com a série Frases Teológicas. E a frase escolhida de hoje é de Josemar Bessa. Josemar Bessa é uma grande influência para mim. Se for defini-lo com uma palavra, é bíblico. Por isso ele é tão seguro, pois é bíblico. E além de seus sermões, ele também traz bastante edificação com suas frases. Ele é conhecido por suas frases. Com uma frase ele pode transmitir uma verdade profunda. Uma frase, tipo Twitter, onde se pode expressar com poucos caracteres. Será que o Twitter influenciou ele de algum modo? Não sei. E a frase escolhida dessa vez é: se você estudar a Bíblia, perceberá que não precisa de uma palavra profética para 2020. Claro que ele tem frases que podem ser mais impactantes que essa, porém essa transmite uma mensagem urgente, necessária para a igreja de hoje. E eu escolhi justamente essa frase, porque estamos no clima de mudança de ano. Então, por que será que as pessoas têm necessidade de uma palavra profética para um novo ano que se inicia ou qualquer outra coisa que seja? É aquela coisa, as pessoas querem que suas necessidades sejam supridas acima de tudo. Isso é o que dá prazer a elas. E o triste é que a ideia de prazer em Deus, por incrível que pareça, se tornou algo estranho para o povo que se diz cristão. Ter prazer no Senhor se tornou estranho para o povo, para o evangelicalismo brasileiro. Eles podem até fazer aqueles cultos worships para ficarem cheios do Espírito Santo, mas o problema é que eles nem conhecem o que a palavra de Deus diz a respeito do Espírito Santo. Eles querem uma experiência. Isso é humanismo, não é algo centrado em Deus. Eles querem que alguém revele uma coisa boa para elas. Sei de pessoas que foram para a igreja porque queriam conhecer o homem de Deus que traz a revelação. Querem um direcionamento e não um direcionamento da palavra de Deus. Tipo o horóscopo, parece aquela coisa daqueles biscoitinhos da sorte chinês. E a idolatria. Quem anda em busca disso não é nada diferente de Saul, que quis a revelação da necromante. E a igreja brasileira é uma igreja que caiu no sincretismo, fortemente influenciada por outras religiões. E isso acabou gerando um povo supersticioso, que vive em busca desses mistérios, fogo estranho, e desconhecem também a ideia do sacerdócio universal, sendo que todos nós somos sacerdotes, tendo Cristo como nosso único mediador. Então, as pessoas têm a necessidade de um sacerdote, de um homem de Deus, de uma oração forte, desse homem que é uma espécie de mediador entre a pessoa e Deus. E a palavra vai dizer que nós não precisamos disso mais, pois nós temos a Cristo, nosso único mediador. Como diz Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quantas igrejas neopentecostais no Brasil não fizeram uma espécie de culto de virada profética? E uma igreja neopentecostal não pode ser considerada uma igreja cristã, mas uma seita. E eu não estou usando de calúnia, mas usando de lógica. Por quê? Porque essas igrejas desprezam a doutrina dos apóstolos, negam os pilares da fé, nem sabem o que Cristo fez por elas na cruz e a necessidade de redenção. Por isso desconhecem o Evangelho. Pregam outro evangelho, outro Cristo, e não o que nos foi revelado através da palavra de Deus. E o que isso, palavra profética, tem a ver com a falta de estudo bíblico? Como a frase vai dizer, se você estudar a Bíblia, perceberá que não irá precisar de uma palavra profética para 2020.
Então, a frase já deixa entendido que o motivo das pessoas caírem nesses enganos é porque elas não estudam a palavra de Deus. Como está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. E é o conhecimento da palavra de Deus que será necessário para que não mais sejamos como crianças. Como está em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, 14. O problema é que hoje em dia, por incredulidade e por preguiça também, as pessoas não valorizam a palavra de Deus. Eu dei essa ênfase porque não é palavra de homens, é a palavra de Deus, do Criador do Universo, daquele que nos deu a vida, daquele que nos sustenta. E não é de hoje que vemos pessoas que, por causa de falta de estudo bíblico, utilizam um versículo mal interpretado para ser usado contra o estudo bíblico, que é a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eles utilizam fora de contexto. E sabemos que esse versículo, quando diz a letra mata, não está falando do estudo bíblico, do conhecimento da palavra de Deus, mas sim da letra da lei, que foi escrita em tábuas de pedra. E a lei, revela o nosso pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se você busca viver, se justificar pela obediência à lei, você está perdido, porque a letra mata. Mas se você está vivendo guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivifica. E também nos traz o desejo de fazer a vontade de Deus. E hoje em dia, esse ensino perigoso que prega contra o ensino bíblico, contra a teologia, e olha que contradição, não percebem que pregar contra a doutrina já é uma doutrina. É aquela doutrina que prega contra a doutrina. É uma contradição. Enfim, mas o que a Bíblia tem a nos oferecer de modo que não precisemos de uma palavra profética. A Bíblia nos oferece Cristo, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia mostra quem Deus é e quem nós somos. E o que nós merecemos de Deus, que é santo. Merecemos a ira. Mas Deus tem um plano de redenção. E Ele enviou seu Filho para nos redimir, cumprindo assim toda a justiça, vivendo a vida que deveríamos viver, sofrendo a condenação em nosso lugar. Assim, Deus é ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem a fé em Cristo Jesus. O Evangelho, irmãos, ele é simples, porém não é simplista. É profundo e tem os seus desdobramentos na vida de quem crê. Vida eterna, já temos a vida eterna. De modo que podemos dizer, assim como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. De modo que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Como Paulo escreveu para os Filipenses, e ele estava preso numa prisão romana, e diante dessa verdade pôde também dizer várias vezes nessa carta, alegrem-se, porque ele sabia das riquezas que ele e a igreja já têm em Cristo. E é por causa dessa alegria, dessa verdade, que conseguimos nos manter firmes, apesar do sofrimento. Estamos em Cristo, ou seja, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso sumo sacerdote, temos vida eterna com Ele, porque sem Ele não seria vida eterna, seria inferno. E o que você espera do céu? Tem crente que responde assim, eu espero do céu a alegria, a paz. Mas como vai dizer o salmista, no Salmo 73, quem eu tenho no céu senão a ti? E não há nada que eu deseje na terra senão a ti. Minha carne e meu coração até podem desfalecer, mas o Senhor é minha esperança e minha porção para sempre. E como vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos desfrutando dessas bênçãos celestiais. Já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Como está em Efésios 2, versículo 6. Eu estava vendo o breve catecismo. Na verdade, estou estudando ele aqui em casa com as crianças. E ainda não cheguei na pergunta 36, mas ela diz assim: quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem? Resposta:
As bênçãos que nessa vida acompanham a justificação, adoção e santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. E para encerrar, meus irmãos, novamente eu digo, precisamos de mais o quê? E como eu vi no último sermão que eu vi de Josemar Bess, um dos últimos que ele pregou, que ele vai falar sobre salmos imprecatórios, ele vai dizer essa frase mais ou menos assim: só quando temos a noção da malignidade do nosso pecado é que compreendemos a grandeza do amor de Deus. Esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica, série Frases Teológicas. Paz.